Claro que a expansão, claro que a expansão prossegue, mas nós vamos, nesse momento, parar em 1929, quando nos dá uma boa dimensão desta expansão de Rotary pelo mundo. Essa expansão não termina aí, ela prossegue até hoje. Hoje temos Rotary em Moscou, temos Rotary na China continental, enfim, todos os continentes e praticamente a maioria, se não a quase totalidade dos países no mundo. Como o nosso foco é tratar a visão da expansão de Rotary pelo idioma, pela cultura, nós vamos ver que nos países africanos de língua portuguesa, Rotary chega a Angola em 1955. Angola, onde eu estive com a companheira Adélia, no Rotary Clube de Luanda. Depois vai a Moçambique em 1990, Cabo Verde em 92. Vejam que a expansão na África ela é bastante recente. São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. Depois Timor-Leste em 2002, portanto, apenas 20 anos atrás, e em Guiné Equatorial em 2005. Então, vejam que em países de língua portuguesa, a tradição se dá através do solo fértil e generoso do Rio de Janeiro, de Lisboa e, bem mais recentemente, aos países africanos de língua portuguesa. Por favor, companheiro Gabriel. Daí, usando o pensamento do companheiro governador Edson Avelar, denominarmos o Rio de Janeiro como solo fértil e generoso, porque foi daqui que se deu a expansão de grande monta para todos os rotarianos de língua portuguesa. Por favor, companheiro Gabriel. E aí chegamos a essa expansão em território nacional. E como ela se dá? Em 1924, o Rotary do Rio de Janeiro funda o Rotary de São Paulo. 27, o Rotary de Santos. Não à toa, de lá vem o presidente Paulo Viriato. Não à toa, o presidente de Rotary International brasileiro vem do Rotary de São Paulo. Então, São Paulo e Santos dão 2 presidentes de Rotary International, não à toa, porque depois do Rotary do Rio de Janeiro, eles são os Rotarys mais antigos no Brasil. Em 1927, vai a Belo Horizonte e também a Juiz de Fora. Essa é uma característica curiosa, porque Juiz de Fora, que à época, 1927, não era uma cidade de tanta projeção quanto algumas outras capitais no Brasil, sequer uma capital. Mas isso se dá porque Juiz de Fora não tinha conexão por via rodoviária com a capital Belo Horizonte. Juiz de Fora se comunicava com a cidade do Rio de Janeiro. Então, cria-se o Rotary Club na capital do estado de Minas Gerais e cria-se o Rotary Club em território mineiro com maior aproximação com a cidade do Rio de Janeiro, que é Juiz de Fora, que nós carinhosamente até hoje tratamos como Mineiros do Brejo. Em 1928 chega a Niterói, não à toa Niterói nos dá um presidente de Rotary International. Em 1928 também vai a Petrópolis, a Campos, e a Porto Alegre e Pelotas. Rio Grande no Rio Grande do Sul, 1929 Ribeirão Preto, 1930 Nova Friburgo. E aí começa a expansão para as capitais brasileiras que estavam, nessa época, em expansão econômica. 1931, Recife, São Luís e Belém do Pará, e Campinas. 1933, João Pessoa, Bahia e Curitiba. Os Rotary Clubes da Bahia e de Curitiba estão completando o ano que vem 90 anos de existência com muito brio. E o Rotary Clube da Bahia é o único Rotary Clube do Brasil que não tem a denominação da cidade, ele tem a denominação do estado. Todos os Rotary Clubes recebem a denominação, após a palavra Rotary Clube, da cidade, e depois da cidade, um complemento dessa denominação, seja um ponto cardeal, seja um bairro, seja uma localização. A única exceção em todo o território nacional de língua portuguesa é o estado da Bahia, cujo Rotary Clube, baseado em Salvador, se denomina Rotary Clube da Bahia, com muito orgulho. Em 1934, Poços de Caldas, Fortaleza, Manaus, Vitória no Espírito Santo, Araraquara e Joinville. Aqui uma outra curiosidade interessante. O Rotary Club chega a Joinville antes de chegar à capital do estado. Por que o Rotary Club chega a uma cidade antes de chegar à capital do estado onde ele se instalava? Joinville até hoje se orgulha de ser chamada, ela se autodenomina a cidade do príncipe, porque as terras de Joinville foram doadas a um príncipe que jamais pisou lá.
Isso é uma curiosidade histórica do Brasil. Então, a cidade se autodenomina a cidade do príncipe, embora o príncipe nunca tenha estado lá. Mas o orgulho do povo de Santa Catarina lhe dá essa característica. E, por esta razão, sempre foi uma cidade próspera economicamente. E, por esta razão, Rotary chega a Joinville muito antes de chegar a Florianópolis. Depois ele vai a Aracaju, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Bagé, Jaboticabal, Franca, Campina Grande, Santa Amaro, São José do Rio Preto, Bebedouro, Bauru, Uberlândia, Ponta Grossa e Natal. E por aqui nós paramos em 1936, porque daí em diante se dá a expansão. Se nós olharmos, por favor, Gabriel, pode passar. Se nós olharmos, portanto, para o mundo de Rotary em relação à cultura, pode apertar, Gabriel, por favor. Nós vamos ver de que a grande massa de rotarianos de língua portuguesa está no Brasil. Essa característica, e a gente precisa trabalhar isso bastante, de forma bastante madura e de forma bastante respeitosa com Portugal, ela nos dá hoje, aos brasileiros, uma importância inacreditável em relação ao idioma pátrio de Portugal, que é o fato de que a grande soma de pessoas de origem, de língua original, que fala português, está no Brasil. Portanto, o Brasil, junto com Portugal, são os dois países hoje que têm a responsabilidade da preservação e, digamos assim, da estima do idioma português e da cultura que advém deste idioma diante de todos os povos, junto com os povos do país africano. Por favor, Gabriel. Esta é, companheira Zélia, a contribuição que nós trazemos para esta reunião, tratando sobre esse viés da expansão do Rotary no seu centenário, a partir da cultura que advém do idioma português, tendo o Brasil como solo fértil e generoso onde esta cultura foi implantada em Rotary e de onde hoje nós temos o maior celeiro de rotarianos em língua portuguesa de todo o mundo. Eu termino pedindo às pessoas que estão participando desta reunião, pode tirar da tela, Gabriel, por favor. Eu termino pedindo que contribuam com o ambiente de pesquisa que nós estamos fazendo na Academia Rotária de Letras. E isso quer dizer o seguinte, visita o site, vai lá na linha do tempo do Rotary no mundo. Se encontrar alguma data que não esteja correta, me cita a fonte correta para que nós possamos ajustar essa data. Esse trabalho de pesquisa tem sido um trabalho extremamente gratificante para quem se dedica a ele. E, na medida em que nós estamos evoluindo nessa pesquisa, nós estamos ajudando o Rotary a não criar mitos ou falsas verdades. Essa vai ser a maneira, companheira Zélia, como eu vou concluir esta locução. Fruto desse trabalho de pesquisa que nós estamos fazendo, nós identificamos alguns sites que dizem assim, olha os 100 rotarianos mais famosos do mundo, olha os 100 rotarianos célebres, olha os 100 rotarianos blá, blá, blá. E aí, pesquisa para lá, pesquisa para cá, nós descobrimos que não são 100, são 400. Então, existem muitos sites dizendo assim, olha os 400 rotarianos mais blá, blá, blá. Isso nos leva a ter algumas questões que precisam ser trabalhadas por nós. Primeiro, a diferenciação de pessoas em Rotary, não existe isso. Então, o rei Carlos III é rotariano, ok, mas ele é conosco companheiro em Rotary. Então, ele é Sua Majestade na Inglaterra para os súditos ingleses. Em Rotary, ele é companheiro Carlos III. No entanto, ele é o rei da Inglaterra. Então, isso lhe dá uma notoriedade diferente dos outros. Claro, eu não tenho a nobreza que ele tem na Inglaterra. Bom, por outro lado, criou-se um mito de que determinadas figuras foram ou são vinculadas a determinado Rotary Club. Um exemplo, John Kennedy. Um exemplo, Donald Trump. Donald Trump é associado do Rotary Club de Nova York 6. Aí a gente vai para o My Rotary e descobre que Donald Trump, que é vivo, não é rotariano, nunca foi e não é honorário.
Aí a gente vai para o site do Rotary Nova York 6 e descobre que Donald Trump não está lá. Portanto, começa-se a divulgar em Rotary uma falsa verdade de 400 nomes que não se consegue criar a fonte de informação fidedigna para aquela personalidade. A Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro está criando este ambiente com fontes fiáveis. Então, nós temos na aba do Rotary no Mundo a linha do tempo. E junto a esta aba, celebridades com a fonte fiável, mostrando desta celebridade qual o Rotary Club a que ele esteve vinculado e em que condição, se associado representativo ou se associado honorário. E aí eu termino, companheira Zélia, dizendo o seguinte: com todo respeito a essas personalidades de outros países, nós temos no Brasil personalidades também que merecem fazer parte deste elenco. E é aí que o Rotary, a Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro entra, criando dentro deste mesmo ambiente, onde está o rei Carlos III, Carlos Luz, presidente da República do Brasil, presidente do Rotary do Rio de Janeiro, e tantas outras personalidades brasileiras que se agregam a este rol, fazendo com que nós possamos colocar para o mundo, com fontes confiáveis, personalidades do Brasil, que, igualmente a essas personalidades internacionais, merecem ser reconhecidas e merecem ser, por nós, referenciadas pelo que representaram na sociedade em idioma de língua portuguesa. Muito obrigado, presidente Zélio, obrigado a todos que estão conosco e eu estou à disposição, por favor. Muito obrigada, companheiro Júper Padrão. O seu trabalho realmente é fundamental. Eu, como profissional da área de comunicação, jornalista, e aqui tendo também nosso companheiro Fernando Quintela, a gente sabe como são perigosas as fontes de informação, principalmente as que estão na internet, né? E as fake news que estão aí constantemente invadindo os nossos WhatsApp. Isso também não é só uma questão da política, é uma questão universal em todas as áreas, isso acontece. E, com certeza, em função, sempre que algumas pessoas, por exemplo, né, a gente tem muita confiabilidade no que se refere à Wikipédia, mas a Wikipédia é feita por nós, então a gente não pode levar tudo ali ao pé da letra sem também consultar uma outra fonte. Mas, de coração, amei a sua palestra, fiquei encantada, aprendi bastante mesmo em relação a todas as suas colocações. Eu peço agora ao companheiro Gabriel Gil para abrir aí para 3 intervenções. Muito obrigada. Gabriel, só uma coisa. Companheiro Júper, como filha de mineiro que eu sou, eu posso brincar e tenho parente em Juiz de Fora. Eu sempre digo que lá é a cidade do meio cá, meio lá. Não está nem em BH, nem no Rio de Janeiro. Companheiro Gabriel, por favor. Obrigado, presidente Zélia. Obrigado, companheiro Júper, pela palestra. As intervenções estão abertas. O companheiro que quiser usar a palavra, por favor, pode levantar a mão. Dando início, então, às intervenções, eu passo a palavra ao querido companheiro Sérgio Carvalho. Boa tarde, presidente Zélia, e cumprimento a todos os participantes. Minha convidada aqui, Terezinha de Jesus, que está aqui ouvindo atentamente essa palestra. A minha pergunta, João, primeiro, parabéns pela palestra, realmente dá uma visão mais ampla e um pouco mais ordenada sobre o Rotary. Mas a minha pergunta é, se você pudesse contar um pouquinho mais da história de como se dá a criação do Rotary Clube Rio de Janeiro. E me parece que é uma forma também um pouco da criação de outros clubes. Obrigado, Sérgio. Cada um dos clubes tem a sua personalidade, eu costumo dizer assim, né? E essa personalidade ela deixa impregnada a evolução do clube. O Rotary Clube do Rio de Janeiro, como o da Tijuca, que não foi provisório, ele é um clube diferenciado porque ele teve, na verdade, 2 momentos de criação. O primeiro momento de criação se deu 2 anos antes, ele foi criado, documentação enviada para os Estados Unidos e negada, porque a maioria dos associados eram estrangeiros, eram nascidos em outros países que não no Brasil.
e o Rotary queria que houvesse, no mínimo, mais da metade dos rotarianos fundadores da origem do próprio país. Então, o Rotary do Rio de Janeiro é criado, a documentação é mandada para os Estados Unidos, é negada a criação, volta, e aí os fundadores se dedicam a encontrar personalidades brasileiras que engrossassem essa lista de fundadores, e aí se dá a fundação, com o envio em 1922 e a oficialização em 1923. O nosso clube ele é considerado o clube afiliado do Rotary de Montevidéu, porque o companheiro que assumiu essa responsabilidade no primeiro momento e no segundo momento era um companheiro do Rotary Clube de Montevidéu. Então, Montevidéu se considera padrinho do Rotary do Rio de Janeiro por essa circunstância. Obrigado, companheiro Sérgio, pela sua intervenção. Obrigado mais uma vez ao companheiro Júper Padrão. Dando continuidade às intervenções, eu passo a palavra ao querido companheiro Bem-vindo Augusto Dias. Obrigado. Mais uma vez, dar parabéns a você. Aliás, em todas as palestras, o que resta é dar os parabéns, porque, com certeza, você aumenta o nosso intelecto. Nós nos sentimos sempre agradáveis, porque você apresenta de uma forma que não cansa a ninguém e, pelo contrário, instiga para que andemos adiante e de forma muito agradável e interessante para a nossa organização. Esse trabalho que você está fazendo junto à Abrol Rio, da qual você é presidente, é muitíssimo interessante. Primeiro, pelo lado pessoal seu. Segundo, pela sua dedicação extremíssima para fazer uma coisa realmente fiel à realidade. E eu queria ver com você, já que no passado eu não consegui, como nós vamos conseguir, para o Rotary Tijuca, saber se ele é o único clube no mundo que não foi provisório. Vamos em busca disso? Não por qualquer vaidade, não, nada disso, apenas como uma referência, porque o Tijuca, com certeza, pode não ser o único, mas também não temos, acho, mais de que 5 no mundo. É só isso. Parabéns pela sua mensagem, pelo seu trabalho, pela sua eficiência, pela sua boa vontade, por tudo. Muito obrigado, meu amigo, e um forte abraço para você. Obrigado, companheiro. Bem-vindo. A gente não tem como chegar a essa informação. A maneira como eu vejo de chegar a ela é nós podermos afirmar que não fomos provisórios e podermos documentar o mais possível essa nossa posição. Curiosamente, como eu disse, o Rotary não... Nós temos aqui hoje vários Rotary Clubes representados. Seria não para que se expressasse isso nesse momento, mas para a análise de cada rotariano de outros clubes, fazer uma introspecção. Meu clube levanta a sua história? Meu clube documenta a sua história? Meu clube exibe a sua história? Se a resposta for não, reveja, porque, primeiro de tudo, é muito rico. Em segundo lugar, isso ajuda a construir a Catedral de Rotary. O Rotary da Tijuca foi buscar no Rotary de Santo André a confirmação de que nós não fomos provisórios. E, curiosamente, não conseguimos, porque o Rotary de Santo André não conhece a origem da sua história. Então, nós afirmamos algo, porque temos a documentação que nos permite afirmar, de que nós não fomos provisórios, porque o presidente do Rotary International veio dos Estados Unidos entregar o diploma ao Rotary de Santo André e de lá veio para o Rio de Janeiro. Isto nós conseguimos documentar. Contudo, o Rotary de Santo André não consegue nos dar a confirmação desta informação que seria preciosa para eles próprios. E eu estou falando de um clube que tem um diretor de Rotary International em seus quadros, que é o Mário César. Então, eu não estou falando de um clube que não tem história, ao contrário, fez até um diretor internacional. Agora, fora o Rotary de Chicago e os Rotarys que foram iniciais, que não foram provisórios, não se conhece nenhum outro que tenha essa mesma qualidade como o nosso. Obrigado, companheiro Bem-vindo.
E para encerrar as intervenções desta tarde, eu passo a palavra à querida companheira Ieda. Boa tarde, companheiro. Joper, sou sua fã, você sabe disso. É mais uma curiosidade. Se você sabe, tem a informação de quantos companheiros o Rotary Rio de Janeiro foi inaugurado, apresentado, e profissões, entendeu? É uma curiosidade. E se você lembra de algum nome de peso na época que ele foi formado? O Rotary do Rio de Janeiro tem uma boa documentação e essa documentação está no site do Rotary do Rio de Janeiro. Então, eles lá têm a lista dos fundadores e esses fundadores nós, por pesquisa, podemos encontrar rapidamente quem foram seus fundadores. Seu primeiro presidente foi um senador da República com mandato, e esse senador da República com mandato, ele tinha sido governador do estado do Ceará. Então, Tomé é o nome dele, é uma figura notável na história do Brasil e uma figura que emprestou o seu prestígio para fundar o Rotary do Rio de Janeiro e presidir nesse segundo tombo de sua fundação. O Rotary do Rio de Janeiro ele tem uma boa história, essa boa história está contada não só na sua secretaria quanto no seu site, mas, para terminar, eu lhe diria, companheira, a propósito da sua intervenção, de que nós, rotarianos, estamos cometendo uma falha, porque talvez por economia, talvez por erro de visão, talvez por miopia, talvez por um monte de talvez, a gente acha que Facebook é um lugar bacana para botar a história do clube. Não é. Facebook, o nome está dizendo, Facebook, é um livro de retratinho. A origem do Facebook não é para documentar a história de ninguém, muito menos de organizações. Então, quando a gente vai visitar hoje inúmeros Rotary Clubes tradicionais, não encontra site, vai encontrar a paginazinha dele no Facebook com pessoas festejando a vida. E isso está fazendo a gente perder memória. Então, seria muito interessante que os próximos governadores de distrito incentivassem os clubes a terem seus sites e esses sites a acumularem informações sobre a história de seus clubes. Muito obrigado, companheira. Eu agradeço a todos os companheiros pelas suas intervenções, agradeço mais uma vez ao palestrante, encerro as intervenções e devolvo a palavra à presidente Zélia Guerra para o prosseguimento da reunião. Muito obrigado. Muito obrigada, companheiro Gabriel, por moderar as intervenções. Eu agradeço ao economista, contador, consultor, companheiro Joper Padrão, e agora, como disse o companheiro bem-vindo, historiador, porque isso é muito importante, presidente da Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro, por sua mensagem, pela oportunidade do tema e relevância para este Rotary Clube e para a comunidade tijucana e carioca em geral. Para demonstrar o nosso reconhecimento, apresentamos a você o certificado que lhe será entregue oportunamente. E esse vai ser fácil de eu entregar. Sugiro que nos dirija seus palavras finais e prossiga conosco até o término da reunião. Certificado de reconhecimento. Opa, Gabriel, retoma ali, por favor. Retoma. Obrigada. Certificado de reconhecimento, o Rotary Clube do Rio de Janeiro Tijuca, o Bom para Valer, tem a honra de otorgar este certificado de reconhecimento ao economista, contador e consultor Joper Padrão pela sua brilhante palestra sobre o tema Rotary há 100 anos em língua portuguesa, quando compartilhou seu conhecimento e contribuiu de maneira decisiva para a construção de pontes de amizade e cooperação entre as pessoas. Muito obrigada e uma salva de palmas para você, companheiro Joper. Obrigado. Dando continuidade aqui, né? Perdi aqui meu script rapidinho, já voltou a teleprompter. Vamos falar sobre os acontecimentos que envolveram o Bom para Valer essa semana. E eu farei um breve relato destes momentos que merecem destaque. No dia 21, a companheira Cláudia Valéria visitou a Casa da Amizade das Senhoras dos Rotarianos de Nova Iguaçu, casa esta que presidiu no período 2019 e 2020. No dia 22 de setembro, dia do contador, a companheira Patrícia Sena participou como palestrante do Fórum de Debates promovido pela Inova Alterdata. O seminário foi o futuro da contabilidade na visão das entidades do setor.
Patrícia Sena é perita e conselheira eleita do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro. No dia 23, o companheiro Sérgio Paulo da Silva, grande profissional da área contábil do nosso clube, nosso tesoureiro, não podemos esquecer de mencioná-lo com isso, participou do primeiro Congresso do Direito Condominal da Associação Brasileira de Advogados na OAB Rio de Janeiro, palestrando sobre o tema Aspectos Jurídicos, Contábeis e Administrativos da Prestação de Contas do Síndico. Sua participação está registrada no canal do YouTube da ABA. Recomendo assistirem. No dia 24, novamente, a companheira Patrícia Sena, como líder dos escoteiros, marcou presença juntamente com os companheiros Gabriel Brito Gil, Sérgio Carvalho e seu filho João Felipe, já inserido no grupo do escoteiro, para a reinauguração do monumento O Escoteiro, no Parque das Crianças, no Aterro do Flamengo, na Zona Sul, com a participação da banda dos Fuzileiros Navais. No dia 25, o companheiro Marcelo Deodoro, em sintonia com o grupo Captando Gotas, conseguiu mais uma vez arrecadar mantimentos para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social. A comunidade indiana Tijuca, onde reside o nosso companheiro, foi uma das contempladas. Ao receber os mantimentos adquiridos no supermercado, distribuiu para mais de 30 famílias devidamente cadastradas. Semana que vem tem mais acontecimento envolvendo o Bom para Valer. Eu peço desculpa por a bateção, mas tem obra em cima da minha cabeça. Eu sinto muito. Estou enlouquecendo. Zélia, seu som ficou mudo. Microfone. Eu peço agora ao companheiro Gabriel Gil, nesses minutos finais, para que apresente a estatística das presenças desta reunião. Durante a reunião, tivemos a presença de 28 pessoas. Informamos também que ela foi transmitida ao vivo pela nossa página do Facebook e que o seu conteúdo ficará disponibilizado no nosso canal do YouTube. Agradeço mais uma vez a presença de cada um dos companheiros e convidados. Muito obrigado. Presidente Zélia. Muito obrigada, companheiro Gabriel Gil. E eu vou retornar, porque, companheiro Joper, eu acabei comendo aí a sua oportunidade de fala. Em função do barulho aqui, eu realmente estou enlouquecendo. Tranquilo? Quer acrescentar mais algo? Então, vamos dar aí a continuidade. Para finalizar, eu peço a leitura ao companheiro Gabriel Gil para eu fazer a leitura da frase do fundador do Rotary Internacional, Paul Harris. A história do Rotary terá de ser reescrita muitas e muitas vezes. Está aí a nossa frase, pensamento e reflexão em função até mesmo da língua portuguesa, uma frase que cai muito bem com toda essa palestra. Com esse pensamento, eu declaro encerrada esta 13ª reunião do ano Rotário 2022-2023 do Rotary Clube da Tijuca, o Bom para Valer. Com a certeza de contar com a presença de todos vocês na próxima quarta-feira, quando receberemos na tribuna virtual Ivete de Castro Siqueira, o advogado, professor e companheiro universitário Adriano Moura, que nos falará sobre o tema preconceito e discriminação, como reagir e ir em busca dos nossos direitos. Agradeço a presença de todos e, após o acorde do hino à bandeira, peço que saudemos a bandeira do Brasil e as bandeiras da nossa panóplia. Declaro encerrada a nossa reunião. Muito obrigada mais uma vez. Podemos abrir os microfones e curtir esse momento de companheirismo entre nós. Parabéns, presidente. Parabéns, Joper.